Dar uma pausa na nossa conversa com a psicóloga Crélia Prestes e a professora Gislene Aparecida dos Santos para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos. Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. A Advocacia Geral da União, a AGU, disse ao Supremo Tribunal Federal que a divulgação de um processo administrativo contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pode afetar a honra pessoal dele. O processo administrativo em questão apurou a participação de Pazuello, que é general da Ativa, em ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Apesar do regulamento proibir a participação de militares da Ativa em manifestações políticas, o Exército Brasileiro considerou que não havia transgressão disciplinar e arquivou o procedimento. Segundo a AGU, esse risco à honra do ex-ministro importaria na legalidade do ato que impôs um sigilo de 100 anos, repito, 100 anos, ao procedimento disciplinar contra Pazuello. Alega a AGU perante o STF que é natural que a apuração de uma possível transgressão envolvendo um militar de alta patente, um general no caso, tenha potencial de afetar a honra pessoal do investigado e que, justamente por isso, na hipótese de arquivamento, os dados relativos a essa esfera devem ser preservados. O que parece natural à AGU, frise-se, a decisão de decretar um sigilo centenário para o processo contra Pazuello ignora entendimentos já afirmados pela Controladoria Geral da União, CGU, para quem a apuração disciplinar encerrada é de acesso público, tanto para militares quanto para civis. Partidos políticos foram ao STF para contestar essa decisão. E agora, o tema deverá ser decidido pela nossa Corte Suprema, já acostumada ao longo de todo o mandato de Bolsonaro a ser a todo tempo desafiada a decidir temas que pareciam superados, relacionados ao princípio do Estado democrático de direito. O tema parece circunscrito ao direito fundamental de obter de órgãos públicos informações de interesse pessoal ou da sociedade em geral. O inciso 33 do artigo 5º da Constituição estabelece que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. A Lei de Acesso à Informação, por sua vez, possibilita somente em casos excepcionais a declaração de sigilo de documento ou informação pública. Para a lei, a regra é a publicidade, a transparência, o sigilo, exceção. Mas mesmo nos casos de sigilo declarado, a lei possibilita a divulgação de processos em cópias ou certidões com os dados ou passagens sigilosas ocultados. No caso, nada disso aconteceu, só a declaração de todo o processo como sigiloso e por 100 anos. Como se os motivos de Pazuello estar no Rio de Janeiro, em um palanque, de braços dados com o presidente, e se manifestar politicamente em meio à pandemia, tivesse alguma relevância para a segurança nacional, fora o fato de um general da Ativa dar-se a liberdade de descumprir os regulamentos militares e a Constituição. O Estado de Direito, já disse o grande jurista Jacques Chevalier, parte da ideia de que todos os poderosos, os governantes, chefes militares ou civis, subordinam-se à lei, como qualquer um de nós, simples cidadãos. Ninguém está acima do direito e das leis, nem mesmo grandes generais, presidentes ou ministros. Pazuello aparentemente cometeu um grave ilícito, pois os militares da Ativa não podem participar de manifestações políticas. Se possui escusas para o seu comportamento, o Brasil tem o direito de saber quais são.
Se a sua absolvição o colocou acima do direito e das leis, o Brasil tem o direito de saber que isso aconteceu e de exigir responsabilidade de todos que agiram para acobertar os supostos ilícitos do ex-ministro. O sigilo, nesse caso, depõe contra Pazuello e contra a atuação dos militares e das Forças Armadas brasileiras, passando a impressão de serem uma corporação autointeressada, dada a ações de compadrio, não submetida à Constituição e à margem das leis. Tomara que o STF julgue logo a arguição feita pelos partidos políticos e que ordene a abertura dos dados do processo disciplinar contra Pazuello. Cuidem de sua saúde, meus caros amigos. Abraços e até a próxima semana. Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.